Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Honras e glória seja dado a Jesus Cristo, o Deus único, fiel e verdadeiro. Somente a Jesus seja dado toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo. Nós te glorificamos, Senhor, deste entardecer. Nós proclamamos ao teu nome e louvamos ao teu santo nome, porque é digno de toda honra, eterno, e sempre será um Deus de glória, porque nós te glorificamos para a honra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Ao nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, adoramos ao teu santo nome, ó Criador dos céus e da terra. Nós venhamos aclamar ao teu nome nesta tarde, nesta noite, nos colocando diante da tua grandeza, nos colocando diante da tua vontade, para te adorar em espírito, em verdade, na beleza da tua santidade, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é maravilhoso, e não há outro Deus sem ti. Por isso nós proclamamos ao teu nome, ao socorro presente na angústia, o Deus que opera milagres e maravilhas, para que haja salvação de vidas, salvação de almas nesta tarde, para que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, ó Senhor dos exércitos. Nós proclamamos ao teu nome, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, te reconhecendo em todos os nossos caminhos, porque somos dependentes do Senhor Jesus Cristo, e somente ao Senhor deve ser dado honras e glória nesta terra. Venha de encontro à vida de cada irmão que adentrará este canal, para que a tua palavra venha penetrar a divisão da alma, a profundeza do espírito, restabelecendo o que está quebrado, religando, restaurando, salvando, curando, em nome de Jesus. Que todo espírito imundo, malignidade, postandade, que todos os demônios batam em retiradas, pelo nome de Jesus, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja milagre, pelo nome de Jesus. E o mais importante, para que haja salvação de almas, para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus neste momento. Você que adentrou a este canal, você pode entregar ao teu caminho, ao teu coração, a tua vida, neste momento, somente a Deus, clamando somente a Ele, olhando somente para Ele, deixando todas as desilusões deste mundo, todas as dores, neste momento se desligando os teus pensamentos de tudo que é corruptível e ligando diante do trono do Senhor, dos exércitos celestiais, que te criou e que te fez como um perfeito adorador. Eu quero te pedir neste momento, você que puder compartilhar, republicar esta mensagem, aqueles que necessitam, que estão doentes, que estão enfermos, precisando de cura, de libertação, aqueles que estão fora do caminho do Senhor para que venham retornar, porque o intuito deste canal é ganhar almas para Jesus. O intuito deste canal é alcançar vidas e almas para o reino dos céus, porque o reino dos céus é chegado à porta dos nossos corações. Jesus Cristo está voltando. Então, quando você compartilha esta mensagem, você está ajudando a salvar vidas, a salvar almas. Porque muitos de nós falamos, nós servimos ao Senhor, mas como é bom fazer a vontade do Pai, aqueles que estão no caminho servindo a Ele, e fazer a vontade do Pai, que a mensagem de Deus chegue a todo o ser, a toda criatura. E quando nós compartilhamos esta mensagem, nós temos a convicção e a certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia.
Ele, Deus, opera milagres, opera maravilhas. Salva aquele que está aflito, abatido, caído. Levanta o viciado, o drogado, o que está no mundo do crime. Porque esta palavra ela é viva e eficaz, capaz de penetrar a divisão da alma, a profundeza do espírito e alinhar aos pensamentos e intenções medulas. Porque Jesus Cristo, Ele nos amou de tal forma que Ele veio por nós. E quando você faz um ato de amor, compartilhando esta mensagem ao seu amigo, ao seu inimigo, ao seu vizinho, você está fazendo a vontade de Deus, com que chegue a palavra não é minha, a palavra, e esta palavra ela tem que alcançar vidas, para que sejam transformados, porque eles estão perecendo, morrendo, enquanto nós estamos dormindo e não estamos fazendo aquilo que é para nós fazermos, que é levarmos ao Evangelho todo ser a toda criatura, não importa a distância, o país, aonde que estiver, alcance uma vida, alcance uma alma, republique esta palavra, a palavra de Deus, para que alcance salvação ao coração daqueles que perecem, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, impossibilitados de acreditar novamente, para que Deus restabeleça a fé, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Ele é o único Deus. Em nome de Jesus. Uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que adentrar aqui neste lugar, neste canal, para ouvir a palavra de Deus. Eu não estou aqui a propagar religiosidade ou religião. Eu estou aqui para pregoar a palavra de salvação e a palavra de Jesus Cristo do reino dos céus. Chega à porta dos vossos corações, para que aceite a Jesus, reconhecendo a Ele como o teu Deus, o Rei, teu Senhor. Não sou eu que vou te salvar, não é o pastor, não é o padre, não é a religião. O que te salva é a sua própria fé, acreditar por aceitação, reconhecendo a Jesus Cristo como seu Deus único, o seu Senhor. E é necessário que esteja escrito no livro da vida. A palavra de Deus em 1 Gálatas, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina ao seu apostolado e da sua doutrina. Maravilhoso-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, o anjo do céu, nos anuncie outro evangelho além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Assim como já volou, descemos agora de novo, eu vos digo, alguém anunciar outro evangelho, além do que recebeste, é anátema. Porque, persuado, eu agora, homens ou Deus, procuro agradar a homens, e se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste o qual antigamente a minha conduta no judaísmo, de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia o judaísmo, e muito da minha idade, sendo eu extremamente zeloso das tradições dos meus pais, mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revela ao seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Eu soltei a carne e não neguei o sangue. Eu nem tornei Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei contra ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos seus apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para outra parte da Síria, Cecília,
e não era conhecido à vista das igrejas da Judéia, estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé antes que destruía. Glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por outra revelação, eles expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse ocorrido em vão, mas ainda Tito estava comigo, sendo grego, e foi constrangido ao ser circuncidado. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente e entraram a espiar a verdade que temos em Cristo Jesus, para que nos puserem em servidão aos que ainda a uma hora cedamos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanece entre vós. Aqueles que pareciam ser alguma coisa, quase tinham sido no outro tempo, não se dá a Deus, não aceita a aparência de homem. Esses digos pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, vieram que o evangelho da circuncisão estava confiando, como Pedro da circuncisão, porque aquele que operou o eficaz em Pedro para apóstolo circuncidou, operou também em mim, e ficará para os gentios o conhecimento. Amém. Até aqui. Você pode glorificar a Deus nesta tarde? Você pode falar com o Senhor assim: Senhor, eu te agradeço neste momento pela minha vida, na qual me concedeste. Eu te agradeço pela oportunidade de estar diante da tua presença. Eu te agradeço pela casa que me abriga, pelo alimento que eu como, pela roupa que eu visto. Eu te agradeço pelo dia que me deste e pela oportunidade de estar diante da tua presença. Eu te agradeço, Senhor, te louvo, engrandeço o teu nome, Jesus Cristo, neste momento. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. A palavra de Deus em 1 Gálatas 6 vai dizer que o apóstolo Paulo, homem que foi chamado por Deus, esse no qual perseguia o evangelho de Jesus Cristo, o homem que tinha a sua estima dentro dos seus conhecimentos do judaísmo, o homem no qual perseguia os cristãos daquela época, homem esse que honrava a lei dos homens, homem que viu vários discípulos serem apedrejados, perseguiu e prendeu a vários homens que estavam a propagar ao evangelho de Cristo, participando até de apedrejamento de apóstolos do Senhor. Este homem que trilhava outro caminho, um caminho no qual ele não conhecia a verdade, porque existe dois tipos de evangelhos neste mundo hoje: o evangelho que prega a remissão de pecados, a santidade, a salvação, e prega a Jesus Cristo como Deus único, o caminho, a verdade e a vida, porque é só Ele que te leva à glória do Senhor. Este evangelho, o evangelho genuíno do reino dos céus, para a salvação de almas da humanidade que se encontra em trevas e não vê a luz. Agora existe um outro tipo de evangelho na terra: o evangelho que prega a chave de carro, prega a chave de moto, prega Deus da prosperidade, prega o dízimo, a tua oferta. São ladrões corruptos, vivem com doutrinas de demônios dentro das igrejas e enganam milhões e milhares de pessoas. Hoje a palavra de Deus é chegada aos vossos corações, para que, efata, abra-se os vossos conhecimentos da doutrina sagrada e santificação do Senhor, que é o evangelho de Cristo, que foi comprado a preço de sangue,
naquela cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida, para que tenha conhecimento e salvação, e para que adentres ao caminho da verdade e não ao caminho da destruição, que tem o caráter daqueles que se dizem cristão. Não são, parece trigo, mas não é trigo. O joio desce junto com o trigo. Estão vendendo, comprando. Apóstolo Paulo perseguia os crentes, agora ele vai para uma cidade de Damasco com recomendações do seu rei, para ali entrar dentro daquela cidade, fazer uma arruaça, aprender os cristãos que pregavam a palavra de Cristo, o evangelho da cruz, do Cristo ressurreto, que passou e venceu a morte, para que te dá vida eterna, diante da presença dele. O evangelho de sangue, que é o sangue que purifica e te redime de todo o pecado, não o seu dízimo ou a sua oferta que compra lugares no reino dos céus. Não, este evangelho de venda não é o evangelho genuíno de Cristo, porque como eu posso vender aquilo no qual eu não faço? Não sou eu que curo, não sou eu que saro, não sou eu que liberto. Quem liberta é Jesus Cristo, quem opera é Jesus Cristo, quem faz o milagre é Jesus Cristo, quem é o dono das igrejas é Jesus Cristo. Não são comércios, tempos negociáveis, empresariais, que testificam arrecadações bancárias e não salvação de almas. Hoje eu venho vos expor que o reino dos céus é chegado aos vossos corações, para que haja um arrependimento dentro dos vossos corações, para que conheçam a verdade da justiça e do amor do teu Deus, que te criou e que te fez e que te formou e que te chamou como cabeça e não cauda. Porque muitos estão envergonhados dentro dos teus ministérios de proclamar a verdade. Porque o lugar que você está, se ali não prega a verdade, não há salvação de almas, não há redenção. Você está no lugar errado. Se só há arrecadação, engordamento de pastores, você está no lugar errado. Se não visita os órfãos, não visita as viúvas, você está no lugar errado. Se não proclama a vinda de Cristo, não proclama arrependimento, você está no lugar errado. Se só prega que Deus vai te dar, só quer que empresários vão frequentar a igreja para doar os seus dízimos gordos, e eu quero te falar que não é o seu dinheiro que vai te levar ao reino dos céus, que é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha, um cabelo passar no fundo da agulha, do que um rico adentrar ao reino dos céus. Que o reino dos céus é tomado à força, pela persistência, o evangelho da cruz, o evangelho de sofrimento, no qual ele sofreu e se esvaziou naquela cruz do Calvário. Agora Paulo, aquele que perseguiu o evangelho de Cristo, ele vai aprender a passar por tudo isso, para pregar o evangelho genuíno, para sofrer em prol ao amor do evangelho de Cristo, porque ele tinha sido chamado e escolhido antes dele ser formado dentro do ventre. Mas primeiro ele passa pela perseguindo os cristãos, perseguindo a palavra do Senhor, perseguindo o próprio Deus, e quando Deus fere ele em Damasco, na entrada da cidade, ele fica cego durante 3 dias. E tem milhares que estão dentro das igrejas cegos, não enxergam o pau na frente do nariz, estão indo a caminhos do precipícios e do inferno, por não apregoar a verdade em Cristo Jesus, achando que é fulano de tal que cura, que é fulano de tal que salva. Não, quem salva é Jesus Cristo, quem cura é Jesus Cristo, quem liberta é Cristo, e ele é, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, e a glória é dele, a honra é dele. Ele é o Salvador, o Redentor do universo. Não é Maria que salva o pastor, não é o profeta que salva, não é o irmão que salva, não é a irmã que salva, o pai que salva, não é o presidente, não é eles reinados, não existe homem, ciência que salva. Quem salva chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória, o caminho, a verdade e a vida. Agora Paulo vai entrar na cidade de Damasco, e uma luz resplandece e pergunta: por que vos me perseguem? Ele, ouvindo, ele cai cego, as escamas dos teus olhos. Ali agora ele já não consegue ver, e ali a voz fala com ele: entra a rua direita. Ele vai para a casa de um homem, ele fica cego durante 3 dias, sem comer e sem alimentar. Porque quando Deus chama o homem, primeiro ele fere a carne, ele quebra,
para que possa ser religado e restabelecido, para que possa ser modelado novamente. Agora Paulo ele vai sofrer em prol do evangelho de Cristo, e Deus ele fala com o profeta, fala com Ananias, vai lá, ora lá para aquele homem, coloca as mãos sobre a cabeça dele, para que ele retorne-lhe a visão. Deus não vai usar animais, mas vai usar ser humano para fazer a dele nesta terra. E Deus vos chamou com vocação, não de reconhecimento próprio, mas para que seja reconhecido e glorificado, para que ele seja exaltado, para que ele seja reconhecido e para que todo joelho se dobre diante dele e se possa reconhecendo a ele como Deus. Quantas vezes você glorificou ao nome do Senhor hoje? Quantas vezes você falou de Jesus Cristo dentro da tua casa, do teu lar, na tua família, para os teus filhos? Quantas vezes você falou no seu trabalho o nome de Jesus Cristo, que ele salva, que ele cura, que ele liberta? Porque tem muitos que querem adorar nos dias de domingos, nos dias de sábado, nos finais de semana, mas passam por aqueles que perecem, morrendo, precisando de uma palavra de esperança, decaídos e já não fazem a vontade de Deus e ainda querem julgar aquele que faz. São hipócritas, fariseus, saduceus, mentirosos, enganadores, estão se enganando, se corrompendo, porque aquele que não faz a vontade do Pai não é digno de Deus, aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas não é digno dele, aquele que ama a concupiscência da carne, a vaidade do mundo não é digno dele. Amarás ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, da sua própria existência, da sua própria vida, porque nos últimos dias muitos negarão a Jesus Cristo e prostrarão diante de homens corruptíveis dessa terra, porque se já adoram ídolos e imagens, colocando que homens podem fazer, são barros, pó e cinza, cego, nus e miserável. O que opera é o Espírito Santo de Deus, o qual vos chamou e vos convocou para que dê fruto, e fruto de salvação, de vida, não frutos. Quantas vezes você pregou para o teu filho que está nos vícios, que está nas drogas? Quantas vezes você pregou para o teu pai, para a tua mãe que está no espiritismo, que estão na macumba, que estão no candomblé, no quimbanda, na magia negra? Quantas vezes você falou que Jesus Cristo é o Salvador? Quantas vezes você falou que é Ele que transforma, que é Ele que salva, e sem Ele não adentrarás ao reino dos céus? Porque os covardes não adentrarão ao reino dos céus. E se você não opera pelo nome de Jesus Cristo, você está no caminho errado. Você está na igreja errada. Porque todas as igrejas são dele, para ele. Não há exceção de ministério ou de placa. O verdadeiro evangelho, ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, visitar os órfãos, as viúvas, fazer das criaturas filhos de Deus, por aceitação a palavra de Jesus Cristo e reconhecendo a Ele como o teu Deus, o teu Rei e o teu Senhor, o teu Criador. Agora Paulo ele vai adentrar ao evangelho genuíno, para qual foi chamado. Ali ele falando ao próprio Deus e conhecendo ao próprio Deus, e ficando cego dos teus pecados, do teu passado. Agora aquele que perseguia vai passar a ser perseguido. Aquele que matava, eles vão tentar assassiná-lo, e ele vai morrer em prol da palavra de Cristo. Porque é assim que Deus faz, transforma o caráter do homem. E hoje esta palavra, sendo um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, não são esses apóstolos falsos, doutrinadores, engordadores, que andam de jatinhos e carrões, operam com mentiras e demônios. Já não se vê dons de maravilha, pessoas sendo curadas ao vivo e a cores. Na época do Davi Miranda, homens de Deus, Billy Graham. Porque o mundo se corrompeu. A doutrina dos homens está matando a fé da humanidade. A quem você tem servido? Quantas vezes você agradeceu a Deus hoje pela roupa que você veste, pela casa que te abriga, pelo alimento que te sustém? Quantas vezes você levantou e mandou uma palavra de Deus para aqueles que estão viciados no mundo das drogas, na depressão, que está preso, aqueles que estão nos asilos abandonados? Quantas vezes este ano você fez uma visita a alguém?
Quantas vezes você passou daquele que está precisando e deu ele de se alimentar, deu ele de comer, deu ele de beber? Quantas vezes você fez se cumprir a palavra do Deus que você diz servir e não serve? Eis que hoje venho para que abra os vossos olhos, para que adentrais ao reino de Deus, primeiramente fazendo a justiça do Senhor nesta terra, para que sejam astros luminosos, a luz no meio à escuridão, para que resplandeça na graça, na glória do Senhor sobre esta terra em trevas, trazendo a palavra da verdade, do conhecimento, da salvação. Porque assim como o raio sai do Oriente e cruzará ao Ocidente, assim será a volta de Cristo. Agora Paulo, ele está a propagar o Evangelho de Cristo. Ele começa a pregoar e a ser usado de uma forma sobrenatural, de um conhecimento que fugia à compreensão daquela época e do entendimento daquela época. Mas ele começa agora, quando Ananias pergunta para Deus: eu vou lá pregar para ele, orar para ele? Ele vai me matar. Aí Jesus fala com ele assim: não, vai lá que esse é importante para que sofra e morra em prol ao meu evangelho. Você está achando que Deus te chamou para te dar prosperidade? Deus te chamou para te dar casa? Deus te chamou para te dar carro? Assim como foi no princípio, será no fim. Sereis perseguidos, odiados, humilhados. Deus não falou que vai ser fácil nos últimos dias, mas você tem a fé, o escudo da fé, que é firmado na rocha que é Jesus Cristo, para que vença, porque Ele venceu perfeitamente. Tenha bom ânimo, porque Ele venceu ao mundo. Mas você só vencerá se revestir da verdade, se revestir da palavra, se viver a palavra, se apregoar a palavra, se fizer a determinação de Deus, da qual Ele determinou, e não é uma ordem de homens. É uma determinação dentro dos seus estatutos. Amai a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes você falou o nome de Deus hoje? Quantas vezes dentro do seu coração você apregoou a palavra de Deus hoje? Mas quantas horas você ficou na televisão, trocando mensagem no WhatsApp, no Instagram, conversando fiado às vezes da vida do irmão? Quantas vezes você adorou a Deus de todo o coração, entregou as suas dificuldades, os seus problemas, se alinhando? Quantas vezes você passou para ir no supermercado, tinha um drogado caído, um alcoólatra, você falou assim: Jesus te ama? Quantas vezes você deu um abraço a alguém que precisava? Quantas vezes? Qual é o evangelho que estamos pregando? Qual é a palavra que estamos trazendo das igrejas? É final dos dias e é necessário que vos desperteis, para que não fiques para trás, porque 70% do que estão dentro das igrejas ficarão na terra, por seguir um Deus que eles não conhecem, por seguir um Deus que eles não vivem, por pregar um Deus que não existe. A palavra é bem clara: buscai ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas, das tuas casas, das tuas posses, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. E muitos vão buscar, sabe o que é? A bênção da prosperidade, a bênção da chave da casa própria, do carro próprio. Estão adorando a demônios, doutrina de demônios, indo para o inferno. E são cegos, não querem se despertar, enxergar, reconhecer a verdadeira salvação, que é só Jesus Cristo que salva e conduz a humanidade à luz, que está em trevas deste mundo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Agora Paulo vai sair a ser perseguido sobre toda a Palestina, sobre toda a Arábia, sobre todos os lugares que ele vai apregoar a palavra de Deus e vai fazer com que esse evangelho se expanda. E ele vai manter a fé firme na esperança. Ele vai alcançar a todos os gentios, não só os israelitas, que são fariseus, saduceus, a maioria deles, que são povos constituídos, eleitos por Deus e que não buscam a Jesus Cristo. Estão
afastados da comunhão com Jesus. A nação eleita, quando fala Israel, fala todos que abrangem o verdadeiro evangelho da salvação, porque se tornam filhos de Deus. E não somente um único povo. Não somente a uma única pessoa, mas sim a Jesus Cristo, o Salvador. Enganados, querem ser enganados, porque gostam dos seus próprios prazeres, não querem se desapegar do mundo. E se você não se desapegar deste mundo, desta matéria, colocando a Deus acima da tua vida, você não vai adentrar aos céus. Paulo teve que fazer isso, largar todo o teu conhecimento, sendo um cidadão romano, se sentando nas cadeiras dos banquetes, tendo soldados ao teu dispor. Ele teve que se largar de tudo os seus bens, de todas as suas posses, para sofrer em prol ao evangelho de Jesus Cristo. Você está achando que no Apocalipse Deus vai te dar casa, vai te dar carro? O espírito do engano que opera dentro das igrejas, se revestindo do poder do alto e se encher da presença do escudo da salvação, que é a fé em Jesus Cristo, para que cresças espiritualmente e não sejais meninos, mas sejais homens doutrinados pela palavra de Cristo. Muitos querem servir um Deus de açúcar. Falou mal de mim, eu não vou na igreja. Não vai para o inferno. Se não quer ouvir a verdade, vai para o inferno. Nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo ou pregar mentira, não. Nós estamos aqui para pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas você tem a opção de servir ou não servir, de escolher o mundo ou escolher largar todo mundo para que sirvas a Cristo, colocando Ele em primeiro lugar, amando a Ele acima de todas as coisas, para que adentre ao reino dos céus e a justiça do Senhor. O que nós queremos da nossa alma, da nossa vida? O que nós queremos? O que vocês querem? Porque se eu sigo doutrinas de falsos doutrinadores, eu estou a caminhar para o inferno. Porque a palavra ela é bem clara, são lobos devoradores e arrastam milhões inumeráveis, ovelhas para o matadouro. Os castelos deles são de areias, são de ouro e de prata, são os deuses deles. Mas o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Deus que fez os céus e que fez a terra. Este Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus poderoso, soberano, digno de todo louvor e de toda a adoração. E só nele há salvação. Só neste Deus há salvação. Porque só Ele pode salvar e não o homem. O homem nada pode fazer. Mas Ele pode fazer por você, te dando conhecimento para que venhas adentrar a cidade santa, aonde as ruas são de ouro e de cristais, aonde não habita pecado, concupiscência, religiosidade não habita. Religião matou a fé da humanidade. Vocês são servos de Cristo, servos de Jesus Cristo. Ele é o dono das igrejas e não as empresas. Agora Paulo ele vai passar a ser perseguido. Eles vão tentar matar ele em todos os lugares. Até os que estavam no caminho da fé vai passar a perseguir a ele. Mas ele vai passar a revolucionar o evangelho de Cristo. Deus sempre levantou homens. Jesus Cristo, quando veio na terra,
João Batista foi levantado durante 2 anos e meio, ele preparou o caminho para que a humanidade recebesse a luz do mundo, o sol da terra. Mas a humanidade desprezou a principal pedra angular, como tem desprezado até hoje. Mas não é tempo de brincarmos, é tempo que o rei está voltando, o mestre está vindo, para que vocês venham a se alinhar, porque a árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produzir maus frutos será desarraigada, lançada ao fogo do inferno. Haverá separação do joio e do trigo. Parece ser crente, mas não é crente. Parece ser trigo, mas não é trigo. Parece ser evangelho, mas não é evangelho. Quantas igrejas têm visitado aos órfãos? Têm visitado as viúvas? Quantos viciados têm entrado na igreja e as igrejas têm recebido, têm botado para fora, a chute, a pancada? Mas se entrar um político safado, pilantra, que rouba as nações, sobe nos altares dos templos. Evangelho de compra, de venda, de troca, não entrará no reino dos céus. E aqueles que servem também a esses falsos doutrinadores, conhecendo a verdade, não adentrarão ao reino dos céus. A tua busca, a tua salvação é individual, a tua fé. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você tem o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, para que conheças esta verdade, que opera dentro de você, chama-se Espírito Santo, e opera pelo nome de Jesus, que tem poder sobre todos os reinos, nomes e domínios, está acima de todos os nomes. E qual é o nome que você tem colocado acima de todo nome, dentro da sua casa, do teu lado, da tua vida, da tua família, dos teus familiares? Qual o nome que você tem adorado acima de tudo? A quem tem servido? A quem tem buscado? Quantas vezes você falou com Deus hoje no seu íntimo, no seu coração? Quantas vezes você adorou a Deus hoje? Quantas vezes você se entregou a Ele de todo o seu coração? Quantas vezes você adorou a Ele em espírito e em verdade? Quantas vezes você fez ao bem, ao próximo hoje? Porque muitos de nós damos aquilo que sobramos. Muitos de nós fazemos aquilo no qual nós achamos que já estamos fazendo demais. E por mais que você faça nessa terra, nenhum ser humano vai ser digno do que Ele fez por nós naquela cruz. Mas pela graça e o amor dEle, que chega até os vossos corações nesta noite, para que tenham vida eterna, que se alinhe, que conheça a verdade. Qual evangelho vocês têm feito, têm seguido? Qual que são as doutrinas que você tem seguido? As que estão na Bíblia Sagrada ou as doutrinas de homens? Porque aquele que não é casado, ele não pode tomar a Santa Ceia, mas ele pode dar dízimo. Fariseus, saduceus, hipócritas. A palavra de Deus fala assim: vinde da forma no qual estás. Mas você veio para a verdade, você tem que conhecê-la. Você tem que saber a quem você está servindo e para onde você vai, para onde está caminhando. Quem tem a convicção, se ressoar a trombeta agora, os alaridos tocar, que estão dentro da palavra do Senhor, tem a convicção e a certeza se vão para o céu? Ó, quão difícil é fazer a vontade de Deus. Quantos vocês têm alimentado que tem fome? Quantos você tem alimentado que tem sede? A quantos você tem abraçado quando estão com desesperança? Tem visitado os doentes, os enfermos? Tem visitado os que estão presos, cativos? Tem libertado os oprimidos? Tem feito a vontade do Senhor, ido pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura? Ou só tem ido nos cultos dia de domingo? No dia de domingo eu me torno cristão, eu me torno crente. Aí eu pulo, rodo, danço, que eu não sei quem opera mais. Eu quero profetizar, eu sou profeta, dia de domingo, só dia de domingo. Mas os outros dias da semana, eu estou buscando outros tipos de deuses, outros tipos de doutrina. A quem tem servido? A qual evangelho tem apregoado? Da cruz ou da prosperidade? Porque o da cruz é sofrimento. Mas os covardes não entrarão ao reino dos céus. Paulo agora vai ser perseguido em vários
Nações vão perseguir a ele, a cabeça dele vai valer prêmio, ele vai ficar preso, vai enfrentar cadeias, mas vai ser livre, ao tempo inteiro ele é liberto, mesmo estando em grilhões, em cadeias, ele é liberto pela presença do Espírito. Ele não deixa de pregar até o último dia da sua vida, na qual ele vai perder a cabeça, mas combateu um bom combate, não perdeu a fé e fala assim: eu sei para onde vou. E você, se ressoar a trombeta agora, nesse exato momento, para onde você vai? Vai para o céu ou vai para o inferno? Porque muitos querem ouvir: a Deus opera, Ele opera sim, toda honra e glória é dada a Ele. Mas quando você está dentro da verdade, a palavra pode doer, os anjos do Senhor proclamam a tua glória. Você conhece essa verdade, agora essa verdade te liberta, essa verdade te salva, essa verdade te cura. Às vezes ela pode se tornar no seu ouvido amarga como fel, mas no estômago se tornará doce como mel. Porque a quem você tem buscado ou tem servido? Para onde vai? Porque quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter a convicção para onde nós vamos. Ou a quem nós tem servido, a quem nós tem buscado. Porque quando nós servimos um verdadeiro evangelho genuíno, nós temos essa convicção, que estamos com certeza que se o fio da vida se desligar hoje, nós adentraremos ao reino dos céus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre os homens não peca todos os dias? Eu peco. Eu não estou aqui a julgar a ninguém, porque eu também sou um pecador constante, peco no agir, no falar, no pensar. Mas a graça de Deus e a fé do Evangelho da Salvação é o que nos mantém firme, e Ele está disposto a liberar ao perdão, para que adentres ao reino dos céus, a qual foi convocado por Ele. Para se não estar fazendo as boas novas, as boas obras, faça! Para que se desperte tu que dormes. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça corrói e a ferrugem destrói, mas ajuntais valores eternos nos céus. Agora Paulo vai aprender o que é isso. E ele, dentro das cadeias e dentro das perseguições, ele ainda assim manteve a fé. E no final ele vai falar sobre os dois tipos de evangelho, para que esse evangelho que era o trigo, ele chegasse a toda a humanidade para produzir fruto. Mas o que era joio? O joio cresceu junto com o trigo. E o joio está generalizado dentro dos evangelhos. E qual evangelho você tem servido? O de Cristo? O evangelho da prosperidade? O evangelho que dá carro, da casa, da moto? E você cada dia você fica mais pobre, cego, meio miserável, caminhando para o inferno. E dando tudo que tem para essa raça de víbora, que constrói templos, enquanto você está lá orando a Deus com a sua fé, e às vezes Deus responde a pessoa por causa da falta de conhecimento e entendimento. Mas hoje você está conhecendo esta verdade, já não é tido por inocente. Se você está num lugar no qual não opera a presença de Deus, não visita os órfãos, a viúva, os presos, não faz boas obras, não salvam vidas, não salvam almas, você não está no lugar certo. Se só pedem o que você tem para que Deus possa operar, Deus não cobra nada para operar, não. Ele curava era de graça. E sempre curou de graça. E quem opera Ele, a glória é dele, não de homens. E querem dizer que são profetas. O demônio também, nas 7 cartas em Apocalipse das igrejas, falam sobre estas coisas. Operam com doutrinas de demônios dentro dos templos corrompidos.
E ali Deus avisa aos anjos de cada igreja, não representando pastores, não, representando aos anjos que estão diante da terra pela responsabilidade do evangelho da cruz. E esses anjos já estão com a espada desembanhada para cortar a cabeça desses falsos doutrinadores, porque o joio será arrancado. O joio será dissipado, arrancado, desarraigado, cortado e lançado ao fogo do inferno. E eles sabem que os dias deles estão curtos. Porque é chegada a hora da vinda do Mestre, da vinda do Eterno, do Criador dos céus e da terra, do Rei da existência da vida, que se fez homem, carne, e se esvaziou naquela cruz pelos teus pecados, e cujo nome é digno de toda honra e glória, louvado e engrandecido ao nome de Jesus Cristo. E a quem você tem servido? Quantas vezes você agradeceu a Ele hoje? Vou falar novamente. Quantas vezes você pregou na tua casa, na tua família, nos teus familiares, naqueles que estão no espiritismo, na macumba? Quantas vezes você falou que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida? Quantas vezes você teve a oportunidade de falar no seu trabalho de Deus e você se acovardou? Os covardes não adentrarão ao reino dos céus. Hoje Deus está te dando uma correção, também a mim também, porque a palavra que eu prego, ela serve para mim primeiramente. Fazei a vontade de Deus, boa e agradável aos olhos dele. Fazei a vontade de Deus, apregoar o evangelho genuíno, evangelho que salva almas e que salva vidas. Este evangelho é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de poder, é o evangelho que transforma vidas. E nesses últimos dias, enquanto eu estou a pregoar a vocês, tem milhões morrendo. E para esses já era, porque você ainda tem oportunidade. Você que está no mundo dos vícios, das drogas, ou você que está vivendo um evangelho que não é um evangelho verdadeiro, mas você ainda, Deus está com as mãos estendidas para te mostrar o caminho. E nesta noite Ele te mostra o caminho. O caminho não é meu, o caminho é dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não pratica as boas obras da salvação, comece a praticar. Se arrependei-vos, que Ele está com as mãos estendidas para vos alcançar. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa vos ouvir, mas os vossos pecados fazem a separação entre você e o vosso Deus. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar a adorar ao Senhor, colocar a Deus acima de todas as coisas, fazer assim como Paulo fez, colocou acima da sua própria vida. Ele tinha a oportunidade de perder a cabeça, de negar a Cristo, ou de morrer em prol ao Evangelho de Cristo. E quantos estão dispostos a viver desta forma, a morrer pela palavra de Cristo? Porque serão perseguidos, odiados, traídos, manipulados. Eu não estou aqui a pregar um evangelho nesta terra de doação, de compra e de venda, não sou. Eu estou aqui a pregar a verdade e a justiça do Senhor. Porque o lugar que você irá morar não entra corrupção, as ruas são de ouro e de cristais. Sereis forjados e aprovados dentro do fogo refinado, como se refina o ouro de Ofir. Porque ela não habita corrupção, pecado, malignidade. Sejais purificados, renovados, restaurados, restabelecidos. Porque Ele já preparou o lugar. O lugar já está pronto. E Ele já está às portas da entrada deste planeta, para buscar ao universo se alinhe diante da tua grandeza e seja só uns céus e uma só terra. E não acha que você é a última bolacha da caixa, não. A última laranja da caixinha, não, que você não é. São milhões e milhares de criações celestiais. E o homem se acha que é algo maior, que é alguma coisa. E se hoje Deus te pedir a tua vida, o que tens a oferecer para Ele? Se o homem soubesse que é cego, nu, pobre e miserável sem Deus, você pode trilhar todos os caminhos, ter toda a riqueza desta matéria, mas saiba que no céu não se compra lugar, no céu não se compra cadeira, no céu não se compra palácios. No céu tem que ser conquistado por luta, joelho, jejum e oração, consagração, fazendo as boas novas da salvação e tendo a fé, a convicção em Deus.
para que adentres e ganhe a coroa da vida, que ela é dada de graça para vocês, não cobra dízimo não. É por aceitação e reconhecimento a Ele, para Ele, por Ele. O verdadeiro dízimo agradável ao Senhor, adorar a Ele 2 horas e 40 minutos por dia. Quantos minutos você adorou a Deus hoje? Quantos segundos você adorou a Deus hoje? Falou de Deus com seu parente, com seu vizinho? Falou a Deus até dos seus próprios problemas? Porque o homem, ele está tão corrompido que ele conta os seus problemas para todo mundo da família. Mas ele esquece de falar com o principal, que é Deus. Ah, mas no domingo eu viro crente. No domingo eu estou na igreja. No domingo eu profetizo, rebolo, danço, pulo, espernio. No domingo eu sou cristão. Mas nos outros dias da semana eu sou ateu. Eu sou fariseu, saduceu, hipócrita. Qual Deus que vocês servem? Hoje ele veio a perguntar a vocês, qual Deus que vocês servem? Servir somente ao Senhor, ao teu Deus, amar a Ele acima de todas as coisas. Compreender isso a humanidade é entender. Porque se eu estou no pecado, você está conhecendo a verdade. Não é a religião que vai te salvar, não é o padre. São os teus atos, os teus pensamentos, os teus desejos. Mas primeiramente a sua fé dentro do teu ser. Crendo em Deus. Crendo em Jesus Cristo como teu Deus, e buscando a face dele, para que você venha se revestir do poder do alto, porque nesses últimos dias sereis provados, e muitos que estão no caminho não aguentarão permanecer. Muitos que estão no caminho não aguentarão permanecer, porque querem ouvir um Deus de prosperidade, um Deus de modinha, não um evangelho verdadeiro, e não vai adentrar ao reino dos céus. Não estou aqui para ganhar like nem curtida, eu estou aqui para proclamar a salvação à humanidade, para que vos venham adentrar a coroa da vida, para que vos prepare para receber o Rei da Glória que está voltando, para que vos venha cumprir aquilo no qual foi chamado e que ele te convocou a fazer. Paulo agora vai sofrer em prol do Evangelho de Cristo. Ele perdeu a cabeça, mas ele fala no final, eu combati um bom combate. Muitos têm adorado a ídolos, a imagens, a homens. Têm colocado a fama, eu não perco uma novela, eu não perco um seriado, uma série, eu não perco um jogo de futebol. Colocam o nome humano acima do nome de Deus. Adoram ídolos, imagens. Adorarás somente o Senhor ao teu Deus. Se você não participa do reino, como você quer entrar no reino? Porque o reino subdividido não existe. Você, para entrar no reino, você tem que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, que Ele te chamou, é que adore a Ele, em espírito e em verdade. Na beleza da tua santidade, é que adore a Ele, assim como Ele vos chamou e vos amou eternamente, adorai a Ele, na beleza da tua santidade. Você tem estado adorando a Ele, reconhecendo a Ele em todos os teus caminhos? Tem adorado a Ele verdadeiramente dentro dos vossos corações? Tem colocado a Ele em primeiro lugar? Ou é só nos dias de domingo e quinta-feira que você tem adorado a Ele? Porque a palavra de Deus fala que nós seremos reconhecidos segundo as nossas obras, não as suas obras materiais de trabalho, porque Deus não vê o homem como o homem vê, não é só a conta bancária, mesmo se ela estiver falida ou se estiver cheia, isso não importa para Deus, porque tem muitos que são cheios de dinheiro e pobres de espírito, miseráveis, porque o Espírito Santo ele é um só, ele habita dentro do ser, a pessoa tem que ser pobre de espírito, mas tem o Espírito Santo dentro dela. Quando eu falo pobre de espírito, porque tem milhares de espíritos que habitam nas pessoas.
final dos dias, Deus ele te chama para que tenha parte ao reino dos céus. E a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Muitos trocam os vícios, as drogas, o álcool, o crime, trocam pela salvação. Trocam a prostituição, os caminhos errados. Mas Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Eu não posso vir aqui pregar, apregoar aquilo que vocês querem ouvir, encher as vossas mentes de engano. Eu tenho que vos preparar para o dia e para a hora no qual ele está vindo, está voltando. E são dias de dores, a terra geme e chora. As primeiras dores de partos, os primeiros ais já estão se passando. E a qualquer momento, ele pode vir. E ele virá, não fica ouvindo o teólogo, que tem que se cumprir isso, cumprir aquilo. Todas as profecias já estão se cumpridas dentro da Bíblia. Só existe uma profecia que ainda não se cumpriu. E está prestes a se cumprir. Mas já está na terra. A qualquer momento. Porque há a diferença dos que servem e dos que não servem. Eis aí o enigma de Deus. O enigma de Deus diante dos olhos dos homens. Diante dos olhos dos estudiosos. Dos teólogos, dos doutores. Porque os doutores da lei assassinaram ao autor consumador da vida. Os mestres da lei, conhecedores do Pentateuco, mataram o autor e consumador da vida, não reconhecendo a ele como a luz do mundo, como o Deus poderoso que habitou entre os homens. Mas sim crucificaram ele pela lei humana, numa morte de cruz. E ainda usam ao nome dele para se enriquecerem. Lasturiquiribiquimicomanarasébia. Mas esse tempo está chegando, a época da colheita. E eu quero te dizer em qual lado você estará. Quantas vezes você clamou ao nome do Senhor hoje? Quantas vezes você foi, hoje você teve provas, provações, brigou, xingou, amaldiçoou? Ou às vezes você chorou, sofreu, reclamou com o vizinho, com o filho, com o pai, com a mãe. Mas quantas vezes você dobrou seu joelho para colocar a tua vida diante de Deus? Porque nós clamamos do nosso socorro, às vezes, quando dói de nós saímos desesperados a buscar aqueles que estão mais próximos. O homem não vai te ouvir, porque o amor se esvaziou. Os piores inimigos serão da tua casa, do seu próprio lar, da sua própria família, assim a Bíblia fala. Não buscai seu socorro em homens, mas buscai o seu abrigo, o seu refúgio, a sua segurança no Senhor dos Exércitos Celestiais, que fez os céus e que fez a terra, e que vos chamou. E se você que está no caminho do Senhor, está frequentando, não é que você tem que parar não, mas você tem que fazer a diferença onde você está. Você tem que apregoar o evangelho genuíno, tirar a corrupção do meio dos ministérios, pregar a verdade, porque se não visita os órfãos, não visitam as viúvas, para onde está indo essa arrecadação toda? Para andarem de jatinho, jet ski, para ficarem em motéis escondidos às madrugadas? Para onde que está indo esse dinheiro? Se não ajudam os países que perecem, aí fazem obras que fazem propagandas. Agora nós vamos fazer uma propaganda, pagando pessoas que não andam para lá receber 1.000, 10.000 reais, para falar que Deus fez um milagre. Os dias desses já estão contados diante dos olhos de Deus. E não há nada oculto nessa terra que não será revelado. Porque aquele que se humilhar diante do Senhor será exaltado, mas aquele que se exaltar tentando ser mais do que Deus será abatido e desarraigado, porque a glória é dele, a honra é dele, e ele que levanta e é ele que abate reinos e nações, homens e mulheres, poderes e governos. A glória é para ele. E se você está no caminho, que você está reconhecendo esta verdade, eu vou orar pela tua vida. E você que está fora desse caminho, eu vou orar também pela tua vida. Eu não estou aqui a pregoar placa de ministério, de igreja ou religião, mas seja como Paulo. Perca a cabeça.
mas não perca a salvação. Não se apegue, amai a Deus acima de todas as coisas. Reconhecei a Jesus Cristo como seu Deus, o seu Senhor. Sejas escrito no livro da vida. Pregue salvação. Faça o amor ao próximo como a ti mesmo, mas também ame aos teus perseguidores, aos teus inimigos. Não se acovarde de falar a verdade. Não se acovarde de ganhar almas para Ele. Não se acovarde de estar na presença dEle. Tenha comunhão com Ele, andando com Ele. Visitai os órfãos, as viúvas, matai a fome dos que têm fome, dos que têm sede. Eu sei que nem sempre a gente tem condição de fazer tudo isso, a todos. Mas às vezes Deus envia pessoas específicas. É lógico que você não vai dar dinheiro pro cara usar droga, mas às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô com fome. Porque muitos falam assim, ó. Eu faço a vontade de Deus, mas eu dou o que sobra. Enquanto você está comendo, mas quando Ele manda você amar o próximo como a ti mesmo, é aquilo que você alimentou, você dá ao próximo. Aquilo que você vestiu, você dá ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E se nós não amamos nem o próximo como a nós mesmos, como que nós vamos amar os nossos perseguidores, nossos inimigos? E se eu estou no caminho de Deus, eu não faço a vontade dEle, que é ir pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura, eu não estou espalhando o amor. Mas no domingo eu quero pular, eu quero rodar, eu quero ser profeta. Quem profetiza? Deus. Porque se eu não salvo vidas e não salvo almas, não salvo Deus, os da minha casa, passo o dia inteiro sem falar de Deus, sem apregoar a minha mãe que está no espiritismo, sem falar a verdade com ela, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou sem falar a meu pai que está na macumbaria, ou ao filho que está no crime, nas drogas, no vício. Eu me acovardo, eu sou crente modinha. Mas não é um crente genuíno, parece trigo, mas é joio. Vai doer, mas vai curar. Vai ferir, mas vai sarar. Parece trigo, mas não é trigo. O trigo cresce junto com o joio junto com o trigo. Mas a época da ceifa é chegada. E nós estamos para separar o joio do trigo. Para separar a religião da fé. Porque a fé é o que te dá a salvação em Jesus Cristo. É Ele que conduz o caminho, a verdade e a vida. É só Ele, para Ele. Todas as coisas foram criadas por meio dEle. Faltam 4 minutos e 45 segundos para acabar. Você ainda que não aceitou a Jesus, eu quero te dizer que só Ele é o caminho. E tudo que você juntar neste mundo irá passar. E só Deus pode te reconhecer como filho. Só Jesus Cristo pode te aceitar como filho, porque Ele te comprou na cruz do Calvário. Mas é necessário que você reconheça Ele da tua própria boca, para que sejais escrito no livro da vida. Porque Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Apartai-vos vós de mim que pratiquei as iniquidades. E se você quer aceitar a Jesus Cristo nesse momento, reconhecendo a Ele como Deus, o teu Rei, o teu Senhor, coloque a mão no teu coração. Você que está à beira do caminho também, coloque a mão no teu coração. Eu vou orar pelas vossas vidas, em nome de Jesus. E é necessário que repita essas palavras comigo, confessando a sua própria boca. Se você estiver no lugar que você não pode falar, você pode pensar na sua mente. Que Deus, antes de você falar, Ele já te ouviu. Fala assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Você que está fora do caminho, é necessário que você fale: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida para que nunca mais venham a ser apagado. Você que está fraco na fé, Deus te fortaleça, a presença do Espírito Santo. Você que está doente neste momento, se desliga os teus pensamentos, libera o perdão que eu vou orar pela tua vida. Espírito Santo de Deus, toca agora nesse momento aos 7 espíritos que estão diante do trono, aos 4 espíritos de Deus que vêm sobre toda a terra, sobre todos os ventos. Vai de encontro
a vida desses que estão nas cidades, nos bairros, não importa onde que estão, em outros países, revestindo-vos do alto, da cabeça à planta dos pés, pela presença do Espírito Santo, curando, restabelecendo, renegando, renovando, refazendo as células, regenerando as células, restituindo, reconstruindo o que está quebrado, o que está destruído, seja refeito pelo nome de Jesus Cristo, sejais curados, todas as doenças saiam dos vossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Você que está no leito de enfermidade, um parente que está no leito de enfermidade, visita o Espírito Santo, em nome de Jesus, que haja cura neste hospital agora, pelo nome de Jesus. Que todo espírito da doença saia dos vossos corpos, saia das vossas mentes, saia das vossas almas. Espírito da depressão saia em nome de Jesus. Espírito do vício saia em nome de Jesus. Espírito das drogas saia em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus neste momento. Busque a Deus enquanto se pode encontrá-lo. Adorai ao Senhor no teu santuário. Proclamai ao teu vizinho, ao teu inimigo, ao teu amigo: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Faça as boas novas da salvação diante de Jesus, porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta. Pregue dentro da tua casa, no teu lar, na tua família, nas ruas, nos becos, nas favelas, nas vielas. Pregue a vinda de Cristo. Salve a tua família, salve a tua casa pela palavra de Jesus Cristo. Porque que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói. Não usei-vos de engano na palavra de Deus, mas pregoai a verdade da salvação. Salve almas para o reino dos céus, para que o vosso galardão possa ser reconhecido nos céus e não na terra. Porque o Rei está voltando. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe, republique a palavra de Deus, mande as mensagens, aqueles que estão doentes, nos vícios, nas drogas. Mas aqui não tem chave de casa, nem de carro e prosperidade, não. Aqui tem a palavra genuína do reino dos céus e a justiça do Senhor para a salvação de almas e para a salvação de vidas. Se você está procurando prosperidade, você está no lugar errado. Aqui só tem a salvação diante do reino dos céus e a justiça do Senhor, a palavra da vida. E a honra é dele, a glória é dele, o nome é dele, o louvor é dele, o domínio é dele, a supremacia é dele. E ele está vindo a colher a humanidade. Então se endireitai-vos os vossos caminhos e alinhai-vos para receber o Rei da Glória, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que ama todos vocês. Em nome de Jesus. Uma boa noite, a paz do Senhor.